Boa noite. Eu queria falar sobre Ano Novo, Vida Nova. Você lá no começo do ano com certeza pulou as 7 ondinhas, tá em Provérbios, né? Pular 7 ondinhas traz sorte. Comeu lentilha, que tá em Eclesiastes, né? No Ano Novo, junto com essa família lá. Aí vestiu branco ou amarelo, porque queria dinheiro, né? Então depende. Tem uns que querem amor, vestem vermelho. Ai. Cada um escolhe a cor que quer. E não sei mais qual é que são as mandingas. Quero dizer pra você que eu não acredito nisso. Se você é visitante, é só brincadeira, tá? Mas eu tava de branco, pra garantir. Não, brincadeira, que eu queria paz. Paz já tem. Ai, que devia estar todo de vermelho. Minha cueca era vermelha, amarela. Amarela que eu queria dinheiro. Meu Deus, como eu quero dinheiro. Não, tô brincando. Não tem nada a ver, não sei o que eu vim fazer aqui. Não, eu vim dar o estudo então. Vamos voltar. Ano novo, vida nova. Né? Algumas coisas que você com certeza quer esquecer no ano que passou. Para ter um ano novo, uma vida nova, você tem que esquecer algumas coisas. Então, algumas coisas que você com certeza quer esquecer do ano passado, que marcou bastante. Ano passado, Rio Grande do Sul, Santa Maria, a Boate Kiss. Né? Você lembra lá, morreu um monte de gente, 200 e poucas pessoas. Eu fui lá esses dias, numa viagem que a gente fez, e ainda tem cartas de pessoas, tem várias cartas lá, bem triste assim. Tava passando na TV esses tempos atrás, que fez um ano, agora em janeiro, que aconteceu. Teve um atentado em Boston, não sei se você lembra disso, na maratona de Boston, os Estados Unidos ficou bem loucão de novo, né? Aí teve um negócio que o PlayStation 4 saiu por R$4.000. Aí você ficou, você tava lá esperando o PlayStation 4, até as gurias estavam esperando o PlayStation 4, né? Tiveram que comprar o Xbox One, que não deu, 4.000, mas agora já baixou, já tem até no Groupon mais barato. Aí o que também outra coisa que você não quer esquecer, essa você quer esquecer, é os caras no protesto, né, cara? Teve protesto de tudo, isso foi uma boa coisa no Brasil. Pena que vai ser uma quebradeira do cão agora na Copa, porque vai quebrar tudo na época da Copa. Mas o cara fazendo Karate Kid, né? Isso é uma coisa marcante, assim. Quando eu vi essa foto na época do protesto, eu com certeza, não, essa eu não posso esquecer. Tem nada a ver também. Mas com coisas que no ano novo você quer uma vida nova. Todo mundo quer uma vida nova, né? E o que realmente é necessário para se ter uma nova vida? Talvez você pense, eu já tenho uma nova vida e eu aceitei Jesus, eu aceitei a Cristo. Eu quero dizer uma coisa, fazer um parênteses, a mensagem não tem nada a ver com a mensagem, mas ao mesmo tempo está conectado. Se você é visitante e você ainda não tomou uma decisão com Cristo, você pode falar com a pessoa que te trouxe e ela pode te falar dos benefícios que é ter uma vida com Jesus e provar dessa vida nova. Então, pergunta para a pessoa que te trouxe, e o que é essa vida nova? Quais são os benefícios? Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que são consequências e que a gente tem que evitar nessa nova vida, né? Mas não é só isso que se resume essa vida nova, tem muita coisa. Então, o fato de você ter uma vida nova não quer dizer que você usufrua dos benefícios dessa vida nova. Não é porque você é um habitante do reino de Deus que você usufrua esses benefícios, ou então que você represente adequadamente o que ela significa. É o exemplo clássico do embaixador. O embaixador ele está num outro país, mas ele pertence àquele país que foi enviado a ele, a qual é a nacionalidade dele. E aquele lugar, a embaixada, tá? Se ele está dentro dos Estados Unidos, ele é brasileiro, ele está nos Estados Unidos, aquilo lá é solo brasileiro. Não sei se vocês sabem disso, mas é uma coisa importante, ficar caindo no vestibular para quem está fazendo aí. Aquilo lá é solo brasileiro. E aquele cara, ele é cidadão brasileiro nos Estados Unidos. Então, se você é cristão, você vive no mundo, mas com um padrão, e tem que viver com um padrão do reino celeste. Isso não quer dizer se você não vive adequadamente. E, na verdade, vamos ser sinceros, ninguém vive adequadamente com o reino. Sempre tem coisa para representar melhor ao reino que a gente vive. Mas se você está fugindo muito, e todo mundo foge um pouco, mas talvez você foja muito, isso não quer dizer que Deus te ame menos ou que Ele vai parar de investir em você. Muito pelo contrário. Isso quer dizer que você vai dar muito trabalho para Deus. Tá? Então, é uma boa notícia. Deus te ama muito e provavelmente nós vamos dar muito trabalho para Deus. A música que nós cantamos falava muito do amor dele, mas nós damos muito trabalho para Deus. E nós vamos continuar dando, e essa é a tarefa de Deus, trabalhar com a gente. O que pode ser visto como forma de desânimo, a obra incompleta, pode com facilidade ser visto como motivo de alegria para o Pai. Olha que coisa louca. A gente pode pensar assim,
Olha só, eu não sou como eu deveria ser. E aí todo mundo tem que concordar comigo que não é como deveria ser. Sempre pode melhorar. Aí pode pensar assim, Deus vai deixar de me amar. Não, Ele vai te amar porque você está procurando Ele. Legal. Mas aí você pode pensar assim, isso vai dar muito trabalho, Deus talvez vai desistir de mim. Não vai desistir. Ele se alegra com você, com isso. Ele se alegra com isso. Por que Ele se alegra com isso? Porque Ele vai ter em quem investir. Quando você traz alguém para cá, se você já veio aqui, você traz aquela pessoa tem um monte de problema, às vezes, e você tem um monte de problema também, mas aquela pessoa tem um monte de problema, você diz, vai dar muito trabalho. A tendência nossa, algumas pessoas eu vou parar de investir, ou aquela pessoa, seu amigo, que discorda de tudo que você fala, e você pensa, vai dar muito trabalho, tem que ver diferente, vai dar muito trabalho, mas olha só, ela pode ser parecida com Cristo, graças a Deus. E é assim que Deus vê a gente. Desde que você deixe Ele talhar, e eu já vou te falar o que é talhar. Antes eu quero que vocês vejam essa imagenzinha. Essa imagem é de uma pedra bruta, né, sem ser trabalhada. Viu o pessoal aí de Paraí? O pessoal de Paraí entende pedra, né? Então eu vou tentar falar bem, porque o pessoal de Paraí produz muito basalto, né? É basalto? Tô ligado em Paraí, hein? Tô sabendo. Sei tudo de Paraí. Já fui lá pra lá umas 10 vezes. Não, foi umas 2 vezes só. Mas sempre fui comer muito lá. Foi por causa de Paraí que eu engordei. Não, mentira. Mas eu engordei bastante em Paraí. Então, tem a pedra bruta. Talvez quando a gente olha para isso, o que você vê? Você vê uma pedra, né? Quando Deus olha pra gente, e a gente está olhando quando a gente olha pra gente, a gente está incompleto. Talvez você pense que Ele olhe pra gente e veja uma pedra bruta, que Ele precisa trabalhar. Obrigado. Talvez você pense, Ele olha pra gente e vê uma pedra bruta. Não é verdade. Deus não olha pra gente e vê uma pedra bruta. Mas eu tenho tanto pecado. Não interessa, Ele não vê uma pedra bruta. Ele faz como um artista. Um artista, quando olha para essa pedra, ele pensa na escultura pronta. Ele pensa na obra pronta e naquilo concluído. Quando Deus olha para ti, Ele não vê a pedra bruta, Ele vê a obra concluída. Legal isso, né? Legal pensar que Deus olha pra gente e vê a obra concluída. Por causa de Cristo, não por causa da gente, mas Ele já vê a obra concluída. Agora, para que a obra esteja concluída, eu não achei ela assim, aquelas coisinhas escritas, foi a melhor imagem que eu achei. Para a obra esteja concluída, tem que trabalhar na pedra. Agora, imagine você, vamos pensar com essa ideia, que você é a pedra. Tá? Então Deus vê a imagem pronta, mas Ele tem que transformar aquela pedra bruta naquela escultura perfeita. E Ele vai fazer isso durante toda a sua vida, certo? Você é uma pedra. Aí vai vir um negócio lá, a talhadeira para bater em você. Você acha que vai doer? Você acha que vai doer? Vai doer. O negócio vai te bater, mané. Você não tá entendendo? O negócio vai vir um martelão lá, bam, e bater em você. Vai doer. Vai doer. Então pense o seguinte, aquele que segura a talhadeira é o Espírito Santo. Ele habita em você e ao mesmo tempo ele vai trabalhar em você. Aquela marreta que vai bater em você com a talhadeira é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é o instrumento que Deus usa para trabalhar na gente. E aquela talhadeira são os seus problemas, as suas aflições, o seu sofrimento e muitas coisas ruins que vão acontecer na sua vida. Quer dizer o seguinte, que esses caras que falam por aí, que para ser feliz você não tem que passar por problemas, eles estão mentindo. Para você ficar pronto, para você parecer a obra concluída, para você ficar como a obra concluída, você precisa dos problemas. Você precisa daquilo que você não gosta para parecer com Cristo. Não é verdade, muitas vezes, algumas pessoas podem não ser assim, mas se você lembrar das coisas que te levaram a crescer, a maioria delas foram dificuldades. O Espírito Santo usa as dificuldades para transformar a pedra bruta que é a gente na obra concluída. Então o que é necessário para ter uma nova vida ou uma vida real? Precisamos abandonar algumas coisas. O martelo vai bater e ele vai dizer o seguinte, isso aqui não dá para ficar igual, isso aqui tem que mudar. Não acha que você vai olhar para a Bíblia e você vai achar que tá tudo que você lê lá, você está fazendo. Não tem como. Você vai ler lá um negócio e não estou fazendo. Então você precisa abandonar algumas coisas.
Essas mudanças devem ser resultado de transformações de coração. Eu falei aqui há pouco tempo e eu falei justamente sobre isso. Se você não estava, pega aí, não sei se tem áudio, mas eu posso te mandar por e-mail o PPT disso, dessa mensagem. Fala sobre mudança de coração e nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais hoje. Mas se você tem que mudar, não adianta mudar o seu comportamento. As pessoas falam, às vezes seus pais mesmo, ou as pessoas da igreja falam o seguinte, olha, você tem que mudar isso, isso, isso. Aí você vai lá e muda. Daqui 6 meses você está igual como era antes. Por quê? Porque você não mudou o coração. Mais tarde nós vamos falar sobre o que é mudar o coração. Lá no final da mensagem nós vamos falar agora isso. Agora nós vamos nos ater ao que é necessário mudar. Mas vamos pensar o seguinte, tem que mudar, não é só mudar o comportamento, é mudar meu coração para que eu mude de verdade e para que eu abandone essa prática. Nossa esperança, tá, deve ser abandonar a máscara de santidade. Olha, eu sou perfeitinho. Tá? Olhando aqui de cima, acho vocês todos anjinhos. Uns parecem mais diabinho, não, brincadeira. Todo mundo é bonitinho, alguns não. Outros são mentira, uns são meio feinhos. O Ariel é lindão. Nossa. O tempo que ele ficou lá no Projeto Timóteo em Caxias, eu não sei como eu conseguia viver com ele assim. Ele me tira... Não tem nada a ver. Mentira, mas Ariel, olha para todo mundo aqui, todo mundo é perfeito. Todo mundo usa, querendo ou não, às vezes pode usar, alguns podem não usar, mas uma máscara de santidade. Ninguém quer chegar aqui e dizer assim, eu sou um ladrão. Quem ia chegar aqui em cima e dizer, eu sou um ladrão, roubei o troco do pão do meu pai? Não. Mas é um ladrão. Tô falando de pecados mais sérios do que roubar o troco do pai. Minha vida inteira eu roubei o troco do pão lá. Então eu não sou exemplo nisso. Ou a convencionalidade da sociedade. O que é isso? Que convencionalidade da sociedade? O que é isso? Isso quer dizer o seguinte, lá no seu emprego, para você não ser perseguido porque você é cristão, você sabe que não pode falar tal coisa. Porque senão o pessoal vai pegar no seu pé, santinho. Outro dia, a guria do meu grupo célula largou o emprego, certo ou errado, não sei. Porque eles falavam que ela era a virgenzinha de Jesus. Porque ela ficava falando, largou o emprego. Certo ou errado, não vou discutir se ela está certo ou errado. Mas largou o emprego. Né? Perseguição. Certo ela. Ela se posicionou com aquilo que a Bíblia fala e ela foi perseguida. Agora, se você não quer ser perseguido, é fácil. É só adotar a máscara da convencionalidade da sociedade. Aquilo que é convencional à sociedade. Aquilo que é convenção da sociedade. Aquilo que a sociedade diz que é certo ou errado. A sociedade diz um monte de coisa. E se diz um monte de coisa também. Os textos e os pecados que nós vamos citar 9, eu acho. 9 ou 8, talvez eu tenha mudado. Não devem gerar em você simplesmente uma ansiedade em mudar o comportamento. Eu falei disso. Devem gerar uma ansiedade em você em deixar que Deus mude o seu coração tão profundamente que as suas atitudes sejam alteradas e você se pareça com Cristo. Deu para entender isso? Olha lá, seu Deus vai mexer em você tão profundamente que as suas atitudes vão ser transformadas. As suas atitudes são o alvo da mudança? Não. O alvo da mudança é o seu coração. Vai mudar o seu coração e suas atitudes vão ser mudadas. Esse é o objetivo. E a talhadeira vai funcionando. Pecados que devem ser observados. E eu vou falar só alguns. Tem, 300 milhões de pecados citados na Bíblia. Não sei quantos pecados tem citados na Bíblia. Porque se você pensar em todos os pecados que tem citados na Bíblia, se diz para amar e você não ama, é pecado. Então se não é só aqueles que diz que não, é aqueles que também diz que sim. Então não sei, deve ser uns 300 bilhões de pecados citados na Bíblia. Tá? Mas tem 3 textos que a gente vai trabalhar. Eles são bem parecidos, tá? Por isso que eu usei os 3 textos. Você não precisa abrir a Bíblia lá, tá tudo na tela. Tá? Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Aí tem um texto em Colossenses, que é bem parecido com esse, porque Colossenses e Efésios são cartas irmãs. E Paulo mandou para Éfeso e mandou para Colosso a carta quase que ao mesmo tempo. E ele usou as coisas parecidas. Então tem algumas cartas que são irmãs. E Colossenses é irmã. Mas agora abandonem todas essas coisas. Ira já apareceu lá em cima. Indignação já apareceu lá em cima. Maldade já apareceu lá em cima. Mas agora tem coisa que não apareceu. Maledicência, linguagem indecente no falar. E o último, que não é carta irmã, mas que fala também de algumas coisas parecidas. 1 Pedro 2:1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Algumas coisas como maldade e maledicência já estão escritas lá em cima. Então, outras não estão. A gente vai trabalhar esses 3 textos.
Eu não vou mais voltar para eles, voltar, o que está lá escrito em Efésios, o que está lá, nós vamos voltar para eles com as palavras. Tá? Nós vamos trabalhar uma por uma. Então vamos começar por amargura. Amargura. Sabe que, quem não sabe, talvez tem algumas pessoas que são novas, a Bíblia não foi escrita em português. Né? Todo mundo tem noção disso, né? Porque assim, português não era uma língua falada há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, era muito louco isso, não era português, foi inventado depois, é uma língua derivada do latim, a Bíblia foi escrita em hebraico e foi escrita em grego, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego, né? O que isso tem a ver com a gente? Nada? Não, claro que tem a ver, porque a gente tem que estudar o que a palavra significa lá no original. Quem fala isso? Os gregos falam, não falam, o grego que eles falam lá é moderno. O grego da Bíblia é o koiné. O koiné é o grego antigo. Não é mais falado. É morto. Língua morta. Morreu. Então nós temos que ver o que fala lá. Então no original, a amargura refere-se a um espírito azedo. Se você guarda amargura, é como se você fosse azedo. É um espírito ressentido que se recusa a reconciliar. Para lembrar do que é amargura, você tem que lembrar lá do que está em Hebreus 12:15, que é uma raiz de amargura. Tem a fotinho ali do cara, ele é uma raiz. Algumas pessoas falam desse texto da raiz de amargura, que não é só uma raiz de amargura, alguma coisa que cria na sua vida. É uma pessoa inteira. A amargura pode ser tão grande que você pode se tornar uma pessoa alicerçada, grudada na amargura, tá? Presa no chão, não sai do chão. Né? Tem a galera pulando aqui, se fosse a amargura faz isso, não deixa pular, não deixa viver essa vida nova, não deixa isso mais. Quantas pessoas te ofenderam ao longo da vida? Muitas. Com certeza, muitas pessoas te ofenderam ao longo da vida. A pergunta é, quais dessas você ainda tem algo contra? Quais dessas você tem algo contra? Se você pensar numa pessoa, e quando você pensa nessa pessoa, te vem um negócio, tem um sentimento ruim com relação a essa pessoa, você é amargurado com relação a essa pessoa. Se você pensa naquela pessoa e você pensa nas coisas que ela te fez, e você não tem como esquecer as coisas que ela te fez, e aquilo ali te dá um sentimento ruim, você ainda tem amargura com relação a essa pessoa. Pode ser um ente da sua família ou qualquer pessoa. Mas se você sente um gosto amargo quando pensa nessa pessoa, você é amargurado. Né? E você pode se tornar como aquela figurinha presa no chão, não tem vida nova. Você se converteu, você entregou sua vida para Cristo, mas essas coisas te prendem no chão, não deixam você ter a vida que você poderia ter. Uma outra coisa que a palavra no original dá margem também, que ter opinião sempre dura sobre as pessoas é um tipo de amargura também. Sempre mete o pau em todo mundo. Sabe? Chuta o pau, aquele cara não sei o que lá, aquele cara não sei o que lá, aquele cara... É tipo de amargura. Né? É um tipo de amargura também. E eu vou continuar batendo. Tá? Então se prepara. Indignação, e a palavra no original dá a ideia de cólera. Né? Uma fúria apaixonada. É um negócio explosivo. É uma ira temporária. Indignação significa isso. Quando a gente pensa em indignação, a gente pensa, tem que ser indignado com relação ao Brasil? Tem que ser mesmo. O Brasil não funciona. Um monte de gente roubando. Tem que se indignar com o Brasil. Né? Aconteceu, parou, tem sentido, então beleza. Agora, quando não tem sentido, e ou mesmo quando a sua resposta é fora do padrão, aí você é colérico. Aí quando você vai lá, os caras representando isso, não que vocês façam isso, imagino que não. Mas quando tem o protesto, os caras que vão lá e quebram tudo, é o exemplo de cólera quebrou, foi além. Usou o protesto para ir lá e quebrar tudo. Foi além. Não estou dizendo que você tem que fazer alguma coisa assim, mas eu já vou explicar. É aquela explosão. As pessoas falam, a pessoa é irada. Não, ela não é irada, ela é colérica. Ela explode. Vai lá e grita. Vai lá e fala coisas que não era para falar. Vai lá e xinga. Vai lá e fica... Às vezes pode guardar um pouco mais. A gente vai ver um pouquinho quando guarda por dentro. Mas quando vai lá e explode. Né? Explode com o pai, explode com o irmão, explode com o professor, explode com o colega de trabalho. Explode. Se você explode, você é colérico. Eu não sei qual é o mais nocivo, se é aquele que implode ou que explode, mas tanto faz. Nós vamos trabalhar com os dois. Mas o fato, se você explode, você é uma pessoa colérica. Essa explosão é uma espécie de birra. As coisas não saem do seu jeito, você tem que reagir. Sabe o que você é quando você faz essas coisas? Você é que nem essa criancinha. Dá aquela birrinha, explodiu, e depois volta ao normal, finge que não aconteceu nada. Né? Não importa o efeito sobre as pessoas que estão ao seu redor. Você não liga para as pessoas no fundo.
Você explodiu, você xingou, você foi isso. Quem é casado faz muito isso. Faz muito isso. Explode, chuta o pau da barraca. Tá? O pecado citado é ira. Ira é uma hostilidade firme. Tá? No original seria essa a melhor representação. É alguma coisa que você acaba não gostando e você finca a estaca e você não gosta daquilo e você vai guardando aquele negócio. A palavra aqui se refere a algo mais sutil do que a palavra anterior, indignação. Tá? Mas, no entanto, é mais profundo. É aquele negócio que vai guardando. Vai ser aquela guria fez não sei o que lá pra mim. Daí vai guardando. E vai guardando. Aquele cara vai guardando. E vai guardando. E aquela raiva que vai guardando dentro de você. É sentir raiva ou alguma coisa a ponto desse sentimento dominar o seu íntimo. Aquela coisa vai sendo construída dentro do seu íntimo e você vai ficando com raiva. Vai ficando com raiva. Tem estágios, tem vários estágios de ira. Né? Talvez alguns ficam mais irados, outros menos irados. Mas se você está guardando raiva dentro de você, você é uma pessoa irada. As pessoas falam, essa pessoa é irada para as pessoas coléricas que explodem. Aquelas pessoas não são iradas, elas são coléricas. Pessoas iradas implodem. Elas acumulam raiva em cima de raiva. Sabe o que é implosão? Implosão é o que eles fazem nos prédios. Né? Quando vai implodir um prédio, quando vai acabar com o prédio, você não destrói ele. Imagina se você pegar um prédio e vamos explodir ele. Voava coisa para tudo que é lado. Vamos explodir a aliança. Né? Aliás, que se exploda. Né? Vamos explodir a aliança. Mas todas as casas do redor vão ser explodidas. Né? Então, quando vai explodir um prédio, ele se implode. Bota dinamite. Hoje em dia nem usa dinamite. Usa explosivo, bota explosivo plástico nos lugares certos, né? Nas colunas, e aquilo lá vem abaixo. Implodir. É o que acontece com pessoas que guardam ira por muito tempo. Depois de um tempo implode. E aí tem síndrome do pânico, e aí tem depressão, e aí tem um monte de coisa. Não estou dizendo que essas coisas são todas pecado, mas muitas delas são pecados. Foi guardando, e aí explodiu. Implodiu. Não tratam de maneira adequada as suas reações e pensamentos e implodem. Gritaria. A adolescente não faz isso, quase nada. Refere-se às pessoas que erguem a voz numa discussão. Ninguém faz isso, né? Começam a gritar até berrar uma com as outras. Gritaria é isso. É berrar com as outras pessoas. É gritar com outras pessoas. Aí mistura com cólera, mistura com ira, mistura com tudo. Né? A base da gritaria é essas coisas. Mas é isso. Quando você gritou com a pessoa, sinto muito, você está errado. Você errou. Se gritou, já foi. Né? Você pode xingar ela baixinho, então. Não pode. Não adianta, não é? Mas gritaria é isso. Aí tem uma palavra que daí talvez você pense, isso não é comigo. Toda maldade. Isso não tem nada a ver comigo. Mas sabe o que quer significar no original toda maldade? Significa, por exemplo, má vontade. Adolescente não sabe o que é isso, né? Jovem não sabe o que é isso. Má vontade. Má vontade no trabalho, má vontade em casa, má vontade significa toda maldade. Engraçado, né? Mas a palavra é englobada no original. Também pode significar malícia. Ter coisas em segundas intenções com aquilo que é falado, ou falar coisas com segunda intenção. Né? Malícia. Enganação, no nosso meio também é chamado de malandragem. Né? Toda maldade. Você vê que o negócio parecia bem longe da gente, e daqui a pouco a gente começar a pensar, tem muito a ver com a gente. Né? E a gente pode ser malandro. Deu um caô no facilitador, meteu um migué no trabalho, meteu um atestado, foi tirar sangue. Né? Malandro. Toda maldade. Livrem-se de toda maldade. Incluir tratar mal as pessoas. Né? Tratou mal o atendente do caixa, tratou mal seu pai, tratou mal sua mãe, tratou mal sua esposa, tratou mal qualquer pessoa. Toda maldade. Para essas pessoas, para esses pecados, a Bíblia diz, livrem-se de tudo. Não tem mais margem para continuar. Eu quero ter uma vida nova. Livrem-se de tudo. Depois vocês podem pegar esses PPTs aqui, como se ninguém mais anota hoje em dia, e depois se quiserem olhar os textos e guardar, pega ali, porque você tem que meditar muito nisso para conseguir livrar-se de tudo. Porque é bem difícil. Vamos ser sinceros com a gente que você caiu no mínimo nos 2 aí. Né? Talvez você não caiu. Vamos supor que você não caiu. Eu caí em todos. Tá? Eu vou ser sincero. Tá? Eu caí em todos. Talvez você não caiu em todos, caiu em alguns. Mas com certeza você cai em algum. Né? Com certeza não, você pode não cair. Né? Mas talvez daqui à frente você caia. Porque, por exemplo, você pode não se irar, você pode não fazer isso, mas você fala mal das pessoas. Você cai no pecado da maledicência.
O termo do original refere-se à difamação do caráter humano. Sabe o que é isso? Quer dizer é o seguinte: quando você fala mal da pessoa, de alguma pessoa, você está difamando o caráter dela. Não é isso? Falou mal da pessoa, difamou o caráter dele. Né? Pensa que você faz isso com seus líderes às vezes. Você difamou eles. Né? No original, olha só, fica pior ainda. Dá a ideia de maldição. Maldição. Não só dirigida contra a pessoa que você falou mal, mas como a Deus. Isso que significa a palavra no original. Você falou mal da pessoa, você está falando mal de Deus. Você está amaldiçoando Deus. Porque Deus fez aquela pessoa, mas ela fez errado. Ele fez errado, é culpa dela. Você deveria falar para ela, não para as outras pessoas que estão ao redor dela. E aí você falou mal dela, porque ela fez errado. Você falou mal do caráter dela, mas o caráter dela é ruim. Então fala isso pra ela. Fala isso pra ela. Tá? É falar mal dos outros. Linguagem indecente ao falar, isso ninguém faz. Né? É uma linguagem abusiva e grosseira. Isso ninguém faz. Você lembra quando sua mãe falava que você tinha boca suja? É literalmente o que o termo significa. No original, se nós pudéssemos traduzir, seria sua mãe falando assim: menino, você tem boca suja. Né? Guria desbocada. É o original falando. Tá? É comunicação vulgar. É humor de baixo calão. É piadinha indecente. É piadinha que tem segunda intenção. É piadinha maldosa. Esse pecado especialmente é praticado pelos homens, mas pode ser pelas mulheres também, porque hoje em dia mudou muito. Temos que repensar o que falamos e como falamos. A Pepita me xinga horrores por causa desse negócio. Né? Por causa das minhas piadinhas. Aí, linguagem indecente ao falar. Ninguém está livre disso. Falou indecente, falou coisa que é duvidoso, falou coisa que é vulgar, falou coisa que é baixo calão, que é piada. Piada não tem problema. Pô, mas é o que a Bíblia está falando. Piada tem problema. Piada tem problema. Eu queria que a piada não tivesse problema, sinceramente. Mas a piada tem problema. Piada tem problema. Para esses pecados, a Bíblia diz: abandonem. O texto de Colossenses fala isso. Abandonem. Aí tem mais um outro pecado que vocês vão dizer: esse eu não faço. Hipocrisia. Essa palavra, olha só que legal. Isso aqui é uma coisa que você pode aprender alguma coisa útil nesse estudo. Se você achou tudo que tudo besteira esse negócio que o Igor tá falando. Mas tem uma coisa interessante que você vai aprender. Essa palavra no grego antigo descrevia o ator. Ela não tinha conotação no grego antigo necessariamente de ruim. Ela começou a ter a partir do que a Bíblia foi escrita. O ator grego usava cera para encenar. Ele passava cera, é um jeito de maquiagem, não tinha maquiagem como hoje, não tinha Mary Kay. Lá no Caxias agora tem os carros da Mary Kay, meu. Negócio rosa, cruise, eu quero ver vender aquele cruise. Aquele cruise rosa, Peter Cruise rosa, não tinha Mary Kay, entendeu? Não tinha Avon. Avon daí já é mais podre, Avon já é podre. Mary Kay é o canal, Mary Kay. Aí não sei as outras, eu não sei. Eu sei que Mary Kay porque tem uns carros rosa lá e minha cunhada vende Mary Kay lá, mó chato o negócio. Aí, mas não tá mais gravando, né? Tá gravando? Se estiver gravando, apaga. Aí vem a palavra sincero. Sincero. Aí por que tem a ver? Sem cera. Sincero. Hipocrisia significa isso. A pessoa que é sincera. Aí tem o super sincero, fala tudo que vem na mente. Não, não é isso que quer dizer. Você tem que equilibrar o que tem que falar. Tem que falar com graça, com amor. Mas significa que a sua vida é sincera, sincera. Você não é um ator. A pessoa que está ocultando os seus verdadeiros motivos, ela não é sincera. Ela usa máscara. Que expressa sentimentos distintos do que está no seu interior. Né? Ela está triste, mas aí para não ser perguntada por que está acontecendo, ela chega aqui, né? É que tá, tudo bem. Tá tudo bem. Não tem cera. Sim, tem cera. Que ele exprime palavras que não correspondem aos seus verdadeiros sentimentos. Né? Usa aquela máscara da convencionalidade. Ela aqui é uma coisa, lá fora é outra coisa. No grupo célula é uma coisa, lá fora é outra coisa. E se nós somos sinceros de verdade, muitas vezes nós se omitimos nas conversas que nós temos com as pessoas não cristãs para não ter que entrar em discussão ou para não ser perseguido. Se você faz isso, você é hipócrita. E você é hipócrita por vários motivos, mas esse é um dos motivos que você pode ser hipócrita.
Hipocrisia é fingimento, é usar máscaras. E tem a máscara de vingança, que tem a ver com o acalmamento da gente, não tem nada a ver com isso. Mas no momento eu não vou usar nada. Hipocrisia é fingimento, é usar máscaras. E eu tenho um estudo que eu vou fazer daqui a um tempo que fala sobre várias máscaras. E tem a máscara, por exemplo, da santidade. A máscara de que eu sou santinho, eu não tenho pecado. Todo mundo tem pecado. 1 João 1,8, se não me engano. Todo mundo pecado. Se você diz que não tem pecado, você diz que Deus é mentiroso. Todo mundo tem pecado. A pergunta é, quais são os teus pecados? Não se você tem pecado. Né? Aí chega no grupo célula, aí você diz, chega lá, você fez um monte de coisa errada. Você fez um monte de coisa errada. E aí chega no grupo célula e você diz, o que aconteceu? Aí o cara, discutir com os pais. Todo mundo discute, que mora com os pais, discute com os pais. É banal. Não estou dizendo que não é pecado, estou dizendo que é banal. O pecado mesmo seu está lá escondido. Você é um hipócrita. Você fez o que estava de errado, você fez outras coisas de errado, mas na hora de compartilhar, você compartilhou aquilo que é fácil, que é convencional, que te convém, que é fácil de ser lidado. Aí você é casado, aí briga com a mulher, todo mundo briga com a mulher. O cara que dizia que não brigou com a mulher não brigou com o homem, mentira. Aí chega na hora do grupo célula e diz, é porque eu discuti com a minha esposa. Sim, e que mais? É só esse o seu pecado? Se você é só esse o seu pecado que você exterioriza, você é hipócrita. É fazer da vida um palco para representar em busca de aplausos. Temor a homens. Você não fala porque você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. Temor a homens é a base da hipocrisia. Uma das coisas que são a base da hipocrisia. É fingir aquilo que não é. Por dentro o mal, mas por fora a aparência de bem. Mudanças de coração. Lembra que eu falei no começo que nós íamos falar de mudança de coração? Tá? Mudar o coração é a obra de Deus. É Deus quem vai usar o martelo, que é a palavra. É Deus que vai segurar o martelo. É Deus que vai usar a talhadeira. É obra de Deus talhar a gente. Mas nós precisamos cooperar com Ele. Então existe uma coisa que é nossa. Foi algumas coisas que a gente leu. Livrem-se de tudo. Abandonem isso. Isso cabe a você. A talhadeira está lá para te moldar. Mas cabe a você fazer isso. Mudando o coração. Abre lá em Efésios 4. Um texto mais batido. Deixa assim que eu ia falar bobeira. Efésios 4, 22 a 24. Esse texto bem antigo. Bem antigo não, bem antigo ele todo o texto é. Mas bem usado e usado há bastante tempo nesse processo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Primeira atitude, despir-se. Né? Que corrompe por desejos enganosos. A serem, segunda atitude, renovados no modo de pensar. Terceira atitude, revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Lembra da palavra? Está aí no final. Provenientes da verdade vem da palavra. Então nós temos que despir-se do velho homem, renovados no modo de pensar e revestir-se revestir-se no novo homem. Então o que é a primeira coisa? Primeira coisa para mudar meu coração é confessar. Né? E se você é católico, você está visitando aqui, você está vindo, ou se você veio de família católica, não tem nada a ver com ir lá para o padre e falar as coisas. Confessar diante de Deus. Confessar para Deus. Tá? O que Deus deseja que você confesse? É uma pergunta. O que Deus deseja que você confesse? O que você precisa dizer que você está fazendo de errado de todos esses 9? Acho que foram 9. 9 pecados e talvez outros pecados que você cometa. O que você tem que confessar? O que está errado? Qual a reação quando você fez o que fez? Aí começam as perguntas a ficarem mais difíceis. Se eu sou uma pessoa irada, talvez mais colérica, vamos ser colérica. Sou uma pessoa colérica. Por que eu fiz aquilo que eu fiz? Não é simplesmente porque eu sou colérico. Porque eu sou colérico. Não, isso é óbvio, porque eu vi a sua atitude. A Bebida pode contar para vocês todos os meus pecados, quase todos eles, que alguns eu escondo dela. Depois ela vai perguntar quais que tu esconde de mim. Nenhum. Já mentira, outro pecado não está na lista, eu posso fazer. Mas por que você fez aquilo que você fez? Por que você fez isso? Qual que foi o resultado? É começar a esmiuçar o seu pecado. Esmiuçar as suas atitudes. Confissão é mais do que só dizer que você fez. É entender por que você fez. Analise tudo isso junto de outra pessoa. Além de exteriorizar a Deus. Você precisa de outra pessoa para entender tudo isso. Né?
Tem pessoas que fazem isso, eu não tenho nada contra, já fiz muita terapia, que pagam pessoas para fazer isso. Vão lá e pagam uma psicóloga para isso. É fantástico, acho que ajuda muito mesmo. Mas você não precisa de uma psicóloga às vezes você precisa, às vezes não precisa. Você pode ajudar a pegar seu discipulador, achar um discipulado se você não tem, e expressar e contar para ele tudo que você tem que contar. Não só aquilo que você gosta de contar, o que você tem facilidade, mas tudo para aquela pessoa. Confissão é o despojar-se de Efésios 4, 22 a 24. Então o que é despojar-se? É confessar, é abrir mão, é jogar fora. Eu preciso confessar. Tá? Envolve arrependimento. Arrependimento é mudança de comportamento. Mas para que isso aconteça, eu preciso confessar. Eu preciso dizer, eu estou errado. E a gente tem muita dificuldade de dizer, eu estou errado. A gente sempre acha que está certo. A gente sempre acha que está tudo certo. Daí tem algumas coisinhas que a gente acha que está errado. Mas quando entra numa discussão, a gente sempre tem razão. Com Deus é a mesma coisa. Deus, eu não faço isso. Eu não estou errado nisso. Essa é a culpa dele. Acha desculpa. Adão já fez isso desde o começo, com a mulher. A segunda coisa é compromisso. É o revestir-se de Efésios. Revestir-se também envolve arrependimento. O que é compromisso? O que Deus está te chamando a fazer no lugar do que fazia antes? O cara tem problema, eu sempre uso esse exemplo porque é fácil. O cara tem problema com masturbação. E aí o cara tem problema com masturbação. Ele vai pensar assim, olha só, eu tenho problema com masturbação, eu não vou masturbar. O que ele faz? Ele se masturba. Tá? Então não adianta ficar pensando no pecado. Eu tenho problema em ser, eu sou fofoqueira. Eu não sei qual é que é conjugar essa palavra, um substantivo, não sei como eu falo isso. Mas eu pratico a maledicência. Tá? Eu pratico a maledicência. Eu sou maledicente. Não adianta ficar pensando assim, eu não vou fazer isso, eu não vou falar mal, porque a primeira oportunidade que você tiver, você vai falar mal. Você tem que achar um novo hábito. Você tem que achar um hábito que vai, se você falar mal, agora aprenda a calar a boca ou falar bem da pessoa. Ache as coisas que você tem que falar bem. O que Deus está te chamando para viver e para pensar? Que desejos bíblicos Deus almeja para você? Que passos de restituição Deus está te chamando para dar? Porque talvez você ouvindo isso aqui, você pensou em várias pessoas que você feriu ao longo da sua história e você nunca pediu perdão. E talvez ao longo da sua semana. O que Deus está dizendo para você falar e restituir? Ir lá e restituir. Relacionamento com seus pais, relacionamento com seus amigos, relacionamento com, com várias pessoas. A pergunta básica é aqui é para que a vida nova de Deus, que Deus te deu, para que nova vida Deus está te chamando? O que eu tenho que mudar? Eu já fiz, confissão. Agora, como eu vou mudar isso? O que eu vou substituir? Que hábitos eu vou criar no lugar dos hábitos antigos? Terceiro passo é mudança. É mudar de vez, é o renovar da mente. É oferecer-se e obedecer. Aqui a coisa é prática. Como tudo que foi pensado vai se tornar realidade? Como tudo isso vai ser incorporado à antiga maneira de viver, tornando-se a nova? Para mim ter uma vida nova, eu preciso apagar as coisas da vida velha. E eu não estou falando só de conversão, estou falando de atual. Ou seja, como esses novos compromissos devem ser aplicados ao seu viver diário. A maneira mais fácil de tudo isso acontecer é com alguém sempre te ajudando. A dica que eu vou te deixar sozinho, você não vai a lugar nenhum, cara. Não tem futuro. Se o seu objetivo tem que ser sempre parecer mais com Cristo, na verdade, ter um coração mais parecido com Cristo. Você precisa, aos poucos, ir substituindo os pedaços do seu coração ao ponto que ele se pareça e ele seja o coração que Cristo te deu. Um novo coração. Uma esperança. Olha só que legal esse texto. Eu falei um monte de coisa aqui, falei um monte de pecado, mas olha o que Hebreus 8:12 diz. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. À medida que nós vamos pedindo perdão, confessando, nós vamos entregando essas coisas, assumindo um novo compromisso, mudando, esse texto de Hebreus vai se tornando realidade para a gente. Nós já fomos perdoados, mas 1 João diz que nós temos que pedir perdão de novo. 1 João 1:9, tem que falar de novo. Efésios está falando isso continuamente. Esse texto de Efésios que a gente leu não é para antes, é para agora. Uma última historinha. Esse cara ganhou um monte de dinheiro jogando pôquer. Não tem nada a ver com a gente. Só que essa é a única imagem que eu achei de um monte de dinheiro. Uma última historinha. Imagina o seguinte. Deixa eu achar aqui minha historinha.
Imagine o seguinte, que eu tinha jogado na Mega da Virada, né? E ganhado, porque foi 4 ganhadores que ganharam a Mega da Virada, ganhado 50 milhões de reais. Tá? Quando eu fico sabendo disso, eu vou pra Pepita e conto pra ela e digo o seguinte, olha, nós estamos ricos, ricaço, ganhamos 50 milhões de reais. Eu vou até o banco, mas tipo assim, ó, tem que ir lá descontar. Eu ganhei agora, dia 25. Eu não me lembro qual era o dia do sorteio, mas vamos lá que fosse dia 26. Eles vão pagar só no início de fevereiro, né? No começo de fevereiro. Mas eu já ganhei 50 milhões de reais. Eu vou lá no banco, tenho limite especial, o cheque especial, e eu vou lá e tiro tudo. Tenho lá tantos mil lá de cheque no limite do cartão de crédito, uso tudo. Nós pegamos tudo isso e nós vamos fazer um cruzeiro no Caribe com escala em Miami. Porque brasileiro adora ir para Miami, né? Comprar coisa importada, né? Tudo da China, mas tá nos Estados Unidos. Pega lá, faz o cruzeiro com o dinheiro do cheque especial, do cartão de crédito, gasta tudo, vai até o limite, vai até o talo. 6 semanas depois, daí eu já poderia retirar meu prêmio, a Pepita vem com uma carta do banco que o banco quer renegociar minhas dívidas. Confusa, ela pergunta o seguinte, Arthur, eu pensei que você tivesse dito que estávamos ricos, mas parece que nós estamos mais pobres que nunca. Então eu digo para ela, Pepita, é muito difícil ir até a caixa, que é quem cuida do prêmio, e resgatar o prêmio. Tem que ir até o centro, pegar trânsito, e é muito difícil estacionar. Tem que falar com o gerente, resgatar o plano, tudo lá. Isso é muito difícil de fazer. Se você fosse a Pepita, você pensaria, a gente tá rico. Como uma coisa dessa pode deixar você longe do dinheiro que a gente tem? Olha a vida que nós poderíamos ter. Para de dar desculpa e se mexe. Sabe como a gente parece? Às vezes, a gente parece isso. Como um homem que ganha milhões e não usa, assim pode ser a nossa vida. Nós ganhamos uma vida nova. E nós continuamos vivendo o padrão da antiga vida. E a gente parece com essa história. Ganhamos uma nova vida, temos uma nova oportunidade, mas não buscamos o reino do livre acesso que essa vida nos proporciona. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Diga para Deus, eu quero aproveitar tudo que essa vida nova me proporciona. Eu quero representar o Senhor verdadeiramente nessa nova vida. Eu quero ser um representante teu, eu quero ser um embaixador teu. Diga para Deus isso. Eu não quero mais viver na maledicência. Eu não quero mais ser hipócrita. Eu não quero mais ter nada disso, daqueles 9 pecados que foram citados. Eu quero abandonar eles, eu quero me livrar deles. Eu quero ter um padrão de vida totalmente diferente daquele que eu tinha ou daquele que eu tenho. Deus, eu te peço que nós possamos tornar esse desejo realidade. Que a aliança de Bento seja marcada pelo teu amor, seja marcada por pessoas que não são hipócritas, muito pelo contrário, vivem aquilo que dizem. Fora daqui, que buscam não se irar, que buscam não caluniar, que buscam não mais gritar uns com os outros, que buscam ter como marca da vida o amor, Pai. Que nós possamos ter isso como marca. Que nós possamos ser diferentes daquilo que talvez nós sejamos hoje. Que esses pecados possam ser abandonados, que esses pecados possam ser não mais a marca da nossa vida. Muito pelo contrário. Que o contrário deles, que os princípios que substituem eles possam ser verdadeiros. Que falar bem dos outros seja a minha marca. Que ver a bondade nas pessoas, mesmo que difícil em alguns casos, seja a minha marca. Que não me irar com a pessoa, mesmo quando ela me ofende, ou me irar e depois cessar a sair e não guardar a amargura, seja a minha marca. Eu sei que isso é difícil, mas é isso que teu Espírito quer fazer em nós, nos talhar. Transformar essa pedra bruta que nós somos hoje na escultura perfeita que nós podemos ser na glória, Pai. Esse é o meu desejo para cada um aqui, esse é o desejo para a minha vida, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus que eu oro, Pai. Amém.